no dia a dia, na prática, no cotidiano, com os desafios que aparecem, o professor, mesmo o mais bem informado do mundo, ele vai mobilizar, na hora do vamos ver, ele vai mobilizar vários tipos de saberes. Ele não vai só mobilizar o saber especializado que ele adquiriu na universidade. Ele vai mobilizar a experiência que ele teve quando ele era aluno, a experiência dele como filho numa família, a experiência aquelas conversas que ele tem no corredor com os outros professores, as imagens mais tradicionais que existem da relação professor-aluno, tudo isso vem à tona no momento do professor fazer frente a um desafio. Se isso acontece com aquele que é bem formado, você imagina o que não acontece com aquele que não tem essa formação específica. Então, as questões do senso comum, as posturas tradicionais e já ultrapassadas, né, os vícios que a gente foi acumulando durante muitas décadas, e os problemas todos que a gente já sabe que existem nas escolas e tudo mais, tendem a se perpetuar. Porque na falta de um saber especializado, a professora ela vai fazer aquilo que a colega mais velha está fazendo na sala do lado. E às vezes replicando um erro, talvez. Exatamente. E a gente pega isso nas declarações das professoras e principalmente naquilo que as orientadoras educacionais ou as supervisoras das secretarias de educação contam do que acontece nessa tarefa de orientar as professoras e tentar inovar, tentar mudar algumas práticas. Por exemplo, muitas professoras falam, mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou muito bem, né? Então agora você me vem que não, que eu tenho que fazer de outro jeito, não vai funcionar. Porque aí você teria que estar discutindo, mas o que é funcionar bem? Exatamente o que é funcionar bem? Qual é esse conceito de funcionar bem, né? É todo mundo ficar quietinho, ninguém conversar, não ter conversa, não ter atividade autônoma das crianças, as crianças só fazerem o que a professora manda, isso é que sempre funcionou bem? Se for isso, não está legal. Quer dizer, isso a gente sabe por todos os outros estudos sobre desenvolvimento das crianças, sobre a aprendizagem nessa faixa de idade e tal, que não é isso que é funcionar bem, né? Então, essas coisas são muito difíceis de mudar. Agora, se a pessoa nem no seu curso de formação inicial, ela aprende coisas como psicologia do desenvolvimento infantil, o que é próprio de uma criança de 1 ano, de 2, de 3, o que é característico daquela faixa etária. Se ela não aprende, por exemplo, como trabalhar, não é, movimento, como trabalhar música, como trabalhar conhecimento da natureza, conhecimento do mundo, como trabalhar a construção de relações democráticas no relacionamento entre crianças e adultos. Se ela não aprende como fazer isso no curso inicial, ela vai estar mobilizando aqueles saberes do cotidiano do seu senso comum, que nem sempre são os melhores possíveis naquela situação. Então, hoje a gente tem essa situação, a gente já tem um progresso em relação ao diploma que a professora tem, já tem o diploma, tem lá o canudo, né? Só que o que ela aprendeu que lhe deu direito a esse canudo? Aí que nós estamos, nesse ponto que nós estamos. E nós também percebemos, e isso se você conversar com qualquer pessoa da área, as pessoas vão te dizer isso, que então você consegue experiências muito interessantes quando você tem uma assessoria, uma supervisão muito próxima do trabalho das unidades de educação infantil. Digamos, vai lá o pessoal do Instituto Avisalá, ou qualquer outro, estou citando esse, de memória, e dá uma assessoria para aquelas creches e incentiva as professoras a fazerem várias atividades, mostra como faz, leva materiais, leva vídeos, faz discussões em grupo, etc. Muda, sem dúvida. Somente como não existe essa autonomia e esse saber que já está integrado na personalidade do professor, aquela assessoria vai embora e tudo tende a voltar ao que se encontrava antes da assessoria estar lá. Isso é uma constatação geral na área, né? Então, isso nos diz o seguinte, tudo é necessário, ou seja, é necessário mudar o currículo dos cursos de formação inicial, sim, é necessário. É necessário ter uma formação em serviço permanente, sim, é necessário.
como deve ser essa formação em serviço? Ela deve ser no contexto, ou seja, ela deve ser na unidade, impregnada no cotidiano da professora. Não é ser um curso que você vai lá na PUC e assiste uma vez durante as férias e não volta nunca mais. As reuniões semanais entre os professores, a coordenadora pedagógica. E tendo sempre um olhar externo mais, que vê mais o conjunto e que problematiza e que ajuda as professoras a irem problematizando e irem trocando experiências, irem mudando a sua prática, né? E é preciso ter uma supervisão das secretarias de educação que seja uma supervisão atenta a esse plano pedagógico, porque geralmente a supervisão ela é muito mais voltada para as questões burocráticas, de organização, de registro, por exemplo, se tem registro de presença, se as listas de matrícula estão bem organizadas, se as professoras fizeram o seu planejamento escrito, se tem lá no papel. Geralmente isso, as melhores secretarias, né, as mais bem organizadas, fazem isso. Porém, elas não fazem esse acompanhamento do que realmente acontece no grupo de crianças, no planejamento que é colocado em prática, ou seja, no que realmente acontece, no que realmente as crianças experienciam no seu dia a dia. Porque isso é o que vai resultar no desenvolvimento melhor ou pior das crianças, não é? E na unidade tal não atingir os seus objetivos educacionais. Educacional no sentido amplo, entra aí a afetiva, a parte da afetividade, entra a parte motora, entra a parte de sociabilidade, entra tudo. E também a parte de ampliação de conhecimentos. Então, isso eu acho que foi a novidade da nossa pesquisa. Por quê? Porque a gente já tinha pesquisas que mostravam mais ou menos essas coisas, e isso não era novidade, né? Então, você tinha assim, estudos de caso, trabalhos, às vezes, diagnósticos de uma determinada cidade, de um determinado conjunto de escolas, que estavam apontando esses problemas. Porém, no caso da pesquisa que a gente terminou agora, a gente teve possibilidade, por conta do instrumento que a gente utilizou de observação, que é um instrumento muito detalhado e muito objetivo, a gente teve condições de detalhar esses aspectos, aonde está melhor, aonde está pior, e aonde os problemas estão se concentrando, né? E eu acho que isso foi muito importante. Foi muito importante porque essas informações mais detalhadas, elas permitem, e já está acontecendo, né, em algumas prefeituras que a gente trabalhou, permitem uma atuação da secretaria que seja mais voltada para aqueles aspectos específicos, portanto que tenha um resultado mais visível no curto prazo, né? Que não seja, por exemplo, é muito importante, não estou dizendo que não é, por exemplo, um seminário que vai discutir a questão da infância no mundo contemporâneo, etc. É importante, mas não pode parar aí, né? Porque entre você discutir a infância no mundo contemporâneo e a professora saber o que ela vai fazer com um grupinho de 12 meninos e meninas de 2 anos, todo santo dia, num ambiente da creche ou da pré-escola, se forem mais velhos, vai uma longa distância. Quer dizer, essa tradução, ela não é fácil. Falta trazer para o mundo real também. Ela não é fácil. Então, não adianta só você ensinar, que a maioria dos currículos do curso de pedagogia fazem, nem ensinar o quê. Quer dizer, a história da educação, a importância da educação infantil, as políticas de educação, a legislação, os valores, etc. Tudo isso é importante. Mas, além disso, você precisa ensinar o como. Porque senão o quê? Vai ficar só no discurso, vai ficar só no que os professores dizem que fazem. Mas você vai lá olhar e não é isso que está realmente acontecendo, da forma como deveria estar acontecendo. Quando eu digo deveria, aí é claro, existem inúmeras posições. Tem pessoas que acham que deveria ser de um jeito, as pessoas acham que deveriam ser de outro. Mas existem alguns consensos, né? E esses consensos, eles são dados pelo conhecimento que foi se acumulando sobre o desenvolvimento das crianças
em ambientes coletivos, porque a gente tinha muitas pesquisas sobre o desenvolvimento da criança pequenininha, mas na família, isoladamente, individualmente. E agora, com toda essa experiência que vem da expansão da educação infantil no mundo todo, já se tem um acervo de pesquisas que mostram a criança de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, etc., no ambiente coletivo. Então a gente aprendeu muita coisa sobre isso, né? E é preciso que as professoras aprendam isso também no seu curso de formação. É preciso que esse conhecimento ele chegue até a prática, não fique só lá trancado na estante de meia dúzia de pesquisador, né? Ou na internet, num site que ninguém nunca consulta. Então, eu acho que esses descompassos é que têm que ser enfrentados, para que a gente realmente consiga ter uma educação infantil que acrescente, não é? Porque tem até não sei se você conhece, um desenhista italiano que chama Tonucci, Francesco Tonucci. Vale a pena, até eu acho que para aparecer no programa seria interessante. Ele é um psicólogo italiano, um professor da Universidade de Roma, e ao mesmo tempo ele é um caricaturista. Lá na Itália ele é conhecido como Frato, ele tem um codinome Frato. E as caricaturas dele são sobre crianças pequenas, e creche, pré-escola, ou então escola de crianças pequenas, e são ótimos, né? E aí tem um desenho que ele faz, que é assim um cabideiro, sabe cabideiro desse que tem vários lugares para você pendurar o chapéu, o guarda-chuva, etc e tal? E aí o cabideiro e é um monte de criança pendurada, assim, naquele cabideiro, né? Porque um pouco é aquela ideia que você vai lá, deposita a criança, pendura no cabide, vai lá no fim do dia e pega exatamente ela do jeitinho que você colocou. Uma crítica à escola depósito de crianças, né? Exatamente, né? Hoje, o que acontece objetivamente é que a maior parte das carreiras de professor, elas não são especializadas por etapa de ensino. Então, as prefeituras, por exemplo, fazem um concurso para professora de creche, de pré-escola e de primeiros anos do fundamental e de EJA, a mesma prova, e a pessoa entra na mesma carreira. Então, um ano ela está na creche, no ano seguinte ela pode estar numa escola de ensino fundamental.